Você já recebeu alguma profecia especificamente para a sua vida? E até este presente momento você conseguiu discernir se essa profecia é de Deus ou não é? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a descobrir se essa profecia que você recebeu é de Deus ou não é. Eu me chamo Alexson Marcos, se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Eu já peço que você se inscreva e deixe o seu like, você que já é inscrito, e participe nos comentários, compartilhando também com a pessoa que você acha que vai ser edificado também com esse assunto. Saber se uma profecia é de Deus ou não é tão fácil assim, até porque não existe um manual específico sobre isso. O único livro que nós temos que trata sobre esse assunto é a Bíblia Sagrada, mas mesmo assim nem tudo está esclarecido. Porém, hoje eu tenho para você algumas dicas, alguns critérios para você julgar uma profecia e saber se ela é bíblica ou se ela não é bíblica. Para início de conversa, a primeira coisa que você precisa saber a respeito de profecia é que o caráter da profecia não é necessariamente e basicamente de previsão de fatos, de previsão de eventos futuros. Não é necessariamente o caráter básico da profecia. Se você conferir as profecias do Antigo Testamento, você verá que a profecia tinha como principal característica aproximar o homem de Deus, aproximar o povo de Deus do próprio Deus. Esse era o propósito principal da profecia. Portanto, não fique pensando que profetizar é só prever o futuro, que não necessariamente é isso. Com base nisso, nós vamos agora para o primeiro critério que você deve usar para julgar se uma profecia é de Deus ou não é. E esse primeiro critério é o crivo de 1 Coríntios capítulo 14, que vem justamente falar do propósito da profecia. A profecia, segundo o apóstolo Paulo, ela vem com o propósito de edificação, de encorajamento e de consolação. É esse tríplice propósito que você deve se ligar quando receber uma profecia. Por isso, quando você receber uma profecia, pergunte-se para você mesmo antes de dizer o amém. Pergunte para você mesmo: essa profecia me edifica? Essa profecia me acrescenta? O que é edificar? É acrescentar. Imagine uma casa que precisa de vários tijolos para ser construída. Então, quando você receber uma profecia, pergunte: essa profecia, ela vai me ajudar a ser edificado? Essa profecia vem colocar algum tijolo que estava faltando na minha vida? Essa profecia, ela vai me influenciar a buscar mais a Deus? Se essa profecia fizer isso, então ela é de Deus. Mas não é só isso. Pergunte-se também se essa profecia, ela vem te encorajar. Há momentos da nossa vida que a gente se sente sem coragem para orar, para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para se santificar. E de repente a gente recebe aquela profecia que vem exatamente para nos encorajar. Ou até mesmo você esteja com medo de encarar as batalhas espirituais que você enfrenta todos os dias contra as hostes espirituais do mal. E de repente você recebe uma profecia que te faz sentir mais forte na presença de Deus. Se essa profecia que você recebeu te fortalece, com certeza, se ela está te encorajando, com certeza é de Deus. E por fim, quando você recebeu uma profecia, se pergunte: essa profecia me consola? De repente você está sem esperar e alguém fala uma palavra que te conforta, que te faz sentir amado. Esse é o propósito da profecia. Porém, não fique se enganando que a profecia vem só para falar coisas que você quer ouvir. Se você conferir o ministério de todos os profetas na Bíblia, dos profetas menores aos profetas maiores, você verá que a profecia nem sempre ela era bem recebida pelo povo, porque não era uma palavra doce, era uma palavra de exortação também. A profecia também tem esse potencial de exortar você a fazer a coisa certa. De repente você está fazendo uma coisa errada e o profeta de Deus, ele vem e vai justamente falar aquilo que você não quer ouvir, aquilo que não é agradável ouvir. O que eu fico bastante preocupado é que há muitos profetas por aí que só querem falar coisas boas, só querem profetizar paz, só querem profetizar bênção, só querem profetizar milagres, e muita gente vai atrás desses profetas. E aquele profeta que conclama o povo para o arrependimento, aquele profeta que chama você para mais perto de Deus, para orar mais, para buscar mais, para se arrepender dos pecados, são essas profecias que são ignoradas. Por isso, entenda que a profecia, ela não é só mamão com açúcar. A profecia também ela é de exortação. Ela vem para falar nem sempre aquilo que você quer ouvir. E o segundo critério para você saber se a profecia que você recebeu é da parte de Deus ou não é este: julgar as profecias. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala que se um profeta falar, que os outros escutem e julguem as profecias. 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João, ele diz também: ora, não creiam em todos os
espíritos, mas provai os espíritos, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Por isso, a coisa que você deve fazer quando ouvir uma profecia é julgar, não necessariamente julgar a vida do profeta, mas sim julgar se aquela profecia é de Deus, se ela é do inimigo, se ela vem da própria carne. Você sabe que Satanás também tem o poder de prever eventos, né? Você deve saber que Satanás também tem o poder de adivinhar o que vai acontecer de repente daqui a um ano, daqui a um mês. Ele tem esse poder. Por isso, julgue se é de Deus ou não é. E aí faz-se necessário o dom do discernimento de espírito, lá de 1 Coríntios também. Tenha esse dom, busque esse dom para que você não seja enganado por qualquer lábia de qualquer pessoa que se passe por profeta e na verdade é um enganador. O grande problema é que hoje em dia as pessoas interpretaram de maneira tão errada aquela palavra que Jesus disse, não julgueis, e acabam aplicando isso de maneira absoluta, quando a Bíblia não deixa isso claro que é assim. Você tem toda a permissão de Deus para julgar se a profecia é de Deus ou não é. O que é interessante é que alguns profetas não querem que suas profecias sejam examinadas, eles não querem que as suas profecias sejam duvidadas. E uma coisa que você deve entender, a partir do momento que você receber a profecia, duvide. Duvidar da profecia não é pecado. Você tem que duvidar, examinar e nunca receber tudo e dizer amém para todas as palavras que dizem para você como se fosse de Deus, que nem sempre é. De repente você diz amém para uma profecia que é uma profecia do diabo, que é uma palavra do diabo, você deu amém e recebeu, e aquilo pode fazer um estrago na sua vida. Por isso, julgue as profecias. O profeta pode até não gostar que você julgue a profecia dele, mas julgue antes de dizer amém. Peça a orientação do Senhor, porque essa é uma orientação bíblica, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo afora. Quando eu disse para você que julgar a vida do profeta não é um critério obrigatório, eu faço por algumas premissas. A primeira delas é essa: você não sabe quem Deus vai usar. Às vezes a gente quer achar que Deus só usa quem é crente. Isso não é verdade. Deus também pode usar um cachaceiro, um cara que está com a mente entorpecida para falar verdades espirituais. Deus usou uma jumenta. Por que não se lembrar do exemplo de Balaão? Balaão, lá no livro de Números, ele não era profeta de Deus, ele não era um homem de Deus, ele era um ímpio, mas foi a ele que Deus usou para profetizar bênção. Veja como as coisas são interessantes. Quem não se lembra de Samuel, o profeta do Senhor? Ele era um profeta santo, ele não era um falso profeta, mas ele se enganou. Profeta também se engana, você precisa entender isso. Eu vou explicar no vídeo futuro melhor detalhadamente, porque isso pode fazer uma confusão no presente momento, mas profeta de Deus também se engana. Samuel se enganou. Quando ele foi ungir a Saul como rei de Israel, quando ele chegou, a primeira coisa que ele olhou foi Eliabe, e ele pensou, pronto, esse aqui que vai ser ungido. Aí Deus disse, Samuel, não é esse aí, não olhe para a aparência, mas ele se enganou. Com base nessa história de Samuel, que se confundiu a ungir Davi, você deve sempre atentar para este fato. Isso aqui é um fato que eu vejo tristemente muita gente fazendo. Profeta de Deus, como ele se engana, nunca diga amém para qualquer profeta, pode ser o mais santo que seja. Eu sei que você pode confiar muito no seu pastor, eu sei que a dirigente do círculo de oração é uma mulher de Deus, é uma mulher que ora, mas não diga amém a toda profecia que sai da boca dela, da boca do seu pastor, da boca do pregador. Nunca faça isso, porque ele também pode se enganar. Sim, ele pode achar que é Deus quem está falando com ele, quando na verdade é coisa da cabeça dele. Isso acontece, e isso não caracteriza uma pessoa ser falso profeta ou não. Não é se enganar com a profecia que faz uma pessoa ser falso profeta, mas sim outros critérios que eu vou deixar bem claro no próximo vídeo. Outro critério importantíssimo, talvez o mais importante de todos esses que eu já citei, é este: é saber se a profecia que você recebeu, ela está de acordo com a palavra de Deus. Se a profecia que fizeram para você confronta o mínimo dos mandamentos, pode crer que de Deus ela não é. Com certeza você já ouviu histórias, ou mesmo você já viu alguém profetizando o arrebatamento da igreja, o dia da volta de Jesus. Muita gente já fez isso. Esse pessoal das seitas, esse pessoal um pouquinho fanático, já profetizou muito a volta de Jesus. E se alguém profetizar hoje a volta de Jesus e marcar um dia para isso, pode ter certeza e pode desmascarar que é um falso profeta. Porque diz a Bíblia que o dia e a hora ninguém sabe. Então, se alguém profetizar dia e hora, pode dizer na cara dele que ele é um falso profeta. Porque profecia nenhuma vai contradizer a palavra de Deus. Profecia nenhuma vai contrariar princípios das Sagradas Escrituras. E o último critério que você deve levar em conta ao receber uma profecia é este: a prova do tempo. Isto é, se a profecia se cumprir, é de Deus. Será? Nem sempre.
Nem sempre cumprimento de profecia é prova de que aquela profecia é de Deus. Como eu disse para você, a profecia ela não tem como critério básico a previsão de fatos. Você percebe que na televisão, no começo de todo ano, um monte de astrólogo vai fazer previsões e algumas dão certo, algumas se cumprem. Então, cumprimento de profecia também não é um critério essencial para saber se a profecia é de Deus ou não é. Como eu disse para você, o diabo também adivinha muita coisa. Quer um exemplo na Bíblia? Deuteronômio capítulo 13 está escrito dessa maneira: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Viu só? Esse texto quer dizer que tem pessoas que têm a capacidade satânica de fazer sinais extraordinários, sinais mirabolantes, de fazer milagres, porém, aquele milagre não é para a glória de Deus, porque Satanás também faz milagre. Por isso, se o profeta profetizar alguma coisa e acontecer o que ele profetizou, porém, no final daquela profecia, ele usa aquele fato para fazer as pessoas se voltarem contra a palavra de Deus, aquele profeta não é de Deus. Lembra-se que o critério mais importante para saber se uma profecia é de Deus ou não é se está alinhada com a palavra de Deus. Nenhuma profecia está acima da palavra de Deus. Nenhuma revelação pós-bíblica está acima da palavra de Deus. Deus pode usar você em sonhos, Deus pode usar você em revelação, Deus pode usar você em profecias, em visões, porém nada disso está acima da palavra de Deus. Qualquer uma dessas manifestações, se contrariarem a palavra de Deus, elas não são. Por isso, não fique assustado se falsos profetas fazem milagres. Acontece sim, tem muitos falsos profetas, pastores que se fingem de pastores, mas são lobos. Eles são falsos profetas, mas eles fazem milagres. Nas igrejas dele, pessoas são curadas sim. Nas igrejas dele, pessoas são restauradas sim. Porém, não são esses sinais que comprova a idoneidade dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. Se o que ele prega, se os sinais que ele faz, se as maravilhas que ele faz conduz o povo para alguma coisa que não é a palavra de Deus, então não é de Deus esse profeta, é um falso profeta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado muito claro para você. No próximo vídeo eu vou falar alguma coisa sobre falso profeta. Fique ligado, ative o sininho para receber as notificações. E se você tem alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E outra coisa, você recebeu alguma profecia mirabolante, ainda tem dúvidas em relação a isso? Ou você tem um testemunho de que a profecia deu certo e você foi abençoado? Escreva aí nos comentários para edificar a nossa fé também. A profecia tem um poder de edificar. E se você recebeu a profecia e foi edificado, contando seu testemunho, vai edificar a minha vida também. Dito isto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.